Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui para mais um vídeo nesse canal. E antes de mais nada, se você não for inscrito, se inscreva por aqui, compartilhe esse vídeo com os amigos, deixa um like, me procure nas redes sociais, por lá eu sou @JessicaPaludo, em todas elas. Hoje nós vamos falar de um caso bizarro, de Andrei Chikatilo, o primeiro homem a ser considerado serial killer na Rússia no século XX. Andrei ficou conhecido como o açougueiro de Rostov e confessou 53 assassinatos. Gente, antes de mais nada, eu preciso dizer que esse caso é russo, então alguns nomes talvez eu não pronuncie corretamente. Mas eu não sei falar russo, então me deem um desconto, tá bom? Fica combinado aqui entre a gente. Andrei Romanov Chikatilo nasceu em 16 de outubro de 1936, em Rostov-do-Don, na Rússia. Quando criança, Andrei acreditou que um de seus irmãos, o mais velho, havia sido sequestrado, assassinado e canibalizado. Quem contava a história do irmão canibalizado era a mãe de Andrei, uma pessoa que era mentalmente doente. Nunca foram encontrados registros de Stefan Chikatilo, nome que ela disse ser do irmão mais velho de Andrei. O pai do Andrei era um soldado russo e ele foi capturado durante a guerra e acusado de traição. Isso foi um motivo de muita vergonha para Andrei e para os seus irmãos. Na época, eles sofriam bullying em face do ato de covardia do pai. Além disso, Andrei era chamado de ganso por conta do formato do seu pescoço e por sua postura. Ao nascer, Andrei sofreu hidrocefalia, água no cérebro, o que teria lhe acarretado problemas genitais e do trato urinário. E isso também veio a causar impotência sexual. A família de Andrei vivia em extrema pobreza, tanto que o Andrei só foi comer pão com 12 anos de idade. Andrei era descrito como um jovem quieto, calmo, e ele parou de sofrer bullying na adolescência, quando ele começou a ser considerado um rapaz alto, imponente. Ele era tímido e muito inteligente. Aos 16 anos ele se tornou diretor do jornal da escola e também do escritório de informações políticas. Andrei não tinha vida social nem relacionamentos amorosos. Ele tinha o plano de entrar na Universidade Estadual de Moscou, porém esse plano não deu certo e Andrei resolveu então passar um tempo no serviço nacional. Posteriormente ele se mudou para uma cidade próxima ali de Rostov. Em 1960 ele se tornou engenheiro de telefonia. Em 1963, Andrei se casou e teve 2 filhos, Ludmila e Yuri. A família do Andrei parecia muito feliz e parecia que eles tinham uma vida comum. Com 34 anos, Andrei virou professor no ensino médio. Ele foi acusado de assédio infantil por várias escolas onde ele passou, até ele conseguiu uma vaga na escola de Shakhty. E essa cidade se tornaria ponto de partida para os seus crimes. No ano de 1978, Andrei começou a notar sentimentos estranhos e perturbadores. Foi quando fez sua primeira vítima, Lena Zakotnova, de 9 anos. Ela estava no ponto de ônibus quando Andrei se aproximou, oferecendo guloseimas que estariam em sua casa. Sem pensar, a garotinha foi junto com um homem que era bem apresentável. Andrei conduziu a menina para uma cabana em meio à floresta e a atacou. Tirou suas roupas e a sufocou. A criança perdeu a consciência e Andrei tentou estuprá-la, mas por conta de sua disfunção erétil, ele não conseguiu. Ele ficou dominado pela raiva, esfaqueou a criança 3 vezes no estômago e se livrou do corpo em um rio próximo à sua cabana. Não demorou muito para encontrarem o corpo de uma criança boiando nesse rio. Os jornais então noticiaram a tragédia e também não demorou muito para aparecer uma testemunha dizendo que viu a garotinha em um ponto de ônibus saindo com um homem. Ela descreveu o tal homem para que pudesse ser feito um retrato falado dele. Ao analisar o modus operandi desse crime, a polícia o relacionou com um criminoso já conhecido, Alexander Kravchenko. Acho que é assim que fala. Ele estava em liberdade condicional e ele já havia cometido um crime semelhante a esse que acabara de acontecer na cidadezinha. Não tinha nenhuma semelhança entre Alexander e o retrato falado, porém, a polícia queria resolver rapidamente esse caso, então resolveu prender Alexander, acusando desse crime que ele não cometeu. Como a polícia conseguiu isso, eles induziram a esposa de Alexander a mentir no depoimento dela e falar que ela não estava com Alexander no momento em que o crime provavelmente ocorreu. E isso incriminaria Alexander. Alexander ficou muito amedrontado com a situação e acabou confessando esse crime. Acontece que o diretor da escola onde o Andrei trabalhava achou o retrato falado muito parecido com o Andrei.
e ele começou a vasculhar a ficha, né, os arquivos do professor. Andrei parecia ser uma boa pessoa. Ele havia chegado na cidade de Shakti naquele ano. Era diplomado em artes liberais, em literatura russa, engenharia e marxismo-leninismo. Era casado, tinha 2 filhos, era considerado um bom vizinho, era um membro do Partido Comunista e professor. Porém, o diretor, talvez tomado pela ideia de que más pessoas muitas vezes podem apresentar uma fachada de uma boa pessoa, não se deixou levar pelas aparências, né, pelo arquivo, e foi até a polícia informar que havia um professor na escola onde ele era diretor que se parecia muito com o retrato falado que a polícia havia divulgado. A polícia seguiu as investigações e eles chegaram até a cabana de Andrei, na floresta, que ficava próximo ao rio onde o corpo da criança foi encontrado. Eles descobriram que essa cabana era de Andrei e o chamaram para depor. Acontece que a esposa de Andrei falou que Andrei estava com ela o tempo todo na noite em que a criança foi assassinada. E Andrei se safou, mesmo sendo parecido com o retrato falado, mesmo tendo a cabana próxima ali do rio, ele foi liberado. Alexander, aquele que foi preso injustamente, foi condenado à prisão perpétua, porém a família da menina assassinada recorreu e conseguiu pena de morte. Alexander Kravchenko foi fuzilado em 1983. Andrei não cometeu mais nenhum crime nos 3 anos seguintes e eu acredito que tenha sido por conta da repercussão que esse primeiro crime, né, que é o assassinato da criança Lena, tomou. O Andrei foi demitido da escola onde ele trabalhava e conseguiu emprego em uma fábrica na cidade de Rostov. Nesse trabalho ele teria que viajar muito, ou seja, ele teria que pegar muitos trens, enfim, ele estaria sempre fora de casa, o que seria ótimo para os futuros assassinatos que ele estava planejando. Com 42 anos, Andrei fez uma nova vítima, Larisa Tkachenko, uma adolescente de 17 anos. Andrei levou a moça para o bosque junto dele e parece que nessa ocasião ela foi convencida e os dois estavam procurando um lugar mais reservado para que pudessem ter relações. Não conseguiram fazer nada em decorrência do problema de ereção de Andrei. A jovem garota começou a dar risada da situação, o que despertou fúria no Andrei. Imediatamente ele a estrangulou, roeu sua garganta, braços, seios e arrancou os seus mamilos com os dentes. Por fim, empalou-a. Parece que depois de matá-la, Andrei deixou a menina na floresta e seguiu viagem tranquilamente. Agora parece que Andrei tinha definido um modus operandi. Corpos estripados de crianças de ambos os sexos e jovens mulheres, frequentemente encontrados nos bosques próximos das estações de trem. As vítimas eram achadas com os olhos mutilados e isso parecia ser a assinatura do criminoso, pois em todas as vítimas os olhos estavam mutilados. No mês de junho de 1982, Andrei, que já poderia ser considerado um serial killer, conseguiu atrair Lyuba Biryuk, de apenas 12 anos, para dentro de uma floresta. Lá ela foi morta e teve seus olhos arrancados. O corpo de Lyuba foi encontrado 1 ano depois. Antes mesmo de descobrirem a identidade do assassino, a população passou a chamá-lo de açougueiro de Rostov. Por isso do nome que pegou, né? Ele teve outros nomes de serial killer, nomes que popularizaram, mas o açougueiro de Rostov, acredito eu que seja o mais comum, o mais famoso. Andrei matou mais de 15 pessoas entre os meses de janeiro e setembro de 1984. A polícia, a população, todos estavam desesperados, acreditando que aqueles assassinatos não poderiam ter sido cometidos por uma só pessoa. Lembrando que na época, na Rússia, não existia o termo serial killer, eles não utilizavam esse termo, eles não acreditavam na possibilidade de existir um serial killer, ou seja, um assassino em série que comete vários crimes dentro de uma sequência. Contudo, como eu falei, o Andrei, ele mutilava os olhos de suas vítimas, todas. Todas elas, todas as vítimas encontradas estavam com os olhos mutilados, o que era uma assinatura. Então a polícia começou a suspeitar e a acreditar que eles poderiam estar lidando com um serial killer. Então os policiais uniram forças com o major Mikhail Fetizov e sua equipe de investigação e chegaram à certeira conclusão de que os assassinatos eram cometidos por uma única pessoa. Esse caso foi oficialmente denominado pela polícia os assassinatos do estripador da floresta e esteve sob o comando de Viktor Burakov. Os policiais não acreditavam na possibilidade de uma pessoa mentalmente saudável estar cometendo os crimes, então direcionaram suas investigações aos hospitais e aos arquivos policiais.
Acontece que existia uma única pista concreta, uma amostra de sêmen que foi recuperada e após passar por testes, estabeleceram que o tipo sanguíneo do serial killer era AB. Diante disso, a polícia listou os possíveis suspeitos que teriam esse tipo sanguíneo e Andrei estava entre eles. Acontece, minha gente, que em alguns casos, pode acontecer da amostra genética que está presente no sêmen ser diferente da amostra genética que aparece no exame que eles acabam fazendo. E foi o que aconteceu com o Andrei. Ele foi dispensado. Que agonia! Eles tinham essa pista perfeita e ele foi dispensado. Sim, gente, em alguns casos, quando o serial killer sente que está burlando o sistema, que os crimes dele não estão sendo descobertos, que ele fica frente a frente com a autoridade e ele não é descoberto, ele pode se sentir burlando o sistema, acima da lei. Isso pode ser uma motivação para ele continuar cometendo os crimes, ele não ser pego. Então o Andrei continuou cometendo os crimes, esses crimes brutais. Os assassinatos continuavam acontecendo, a polícia precisava resolver, então eles procuraram alguém que pudesse traçar o perfil do assassino. Quem assiste o Mindhunter vai lembrar que é perfeita aquela série, mas que eles traçam o perfil do assassino para conseguir focar em pessoas que tenham aquele perfil. Foi isso que a polícia da região fez, procurou alguém que pudesse traçar esse perfil. Foi o Dr. Alexander Bukanovski que assumiu a responsabilidade de definir o perfil do assassino. De acordo com Bukanovski, o assassino sofria de distúrbios sexuais, sendo considerado um necrófilo. Sua altura aproximada era de 1,67, idade entre 25 e 50 anos, calçava o número 41 ou mais. Provavelmente sofreu alguma forma de violência sexual e vinha brutalizando suas vítimas para compensar o fato. Com essas informações, a polícia começou a checar as estações de trem e ônibus que eram próximas onde apareciam os corpos, e eles começaram a abordar pessoas estranhas que se aproximavam de mulheres e crianças, que eram as vítimas do açougueiro de Rostov, do Andrei. Em um certo dia, eles avistaram Andrei Chikatilo na estação e resolveram segui-lo. E essa perseguição durou muito tempo, porque o Andrei pegou vários ônibus, vários trens, enfim, foi uma longa perseguição. E os policiais notaram que nesse trajeto ele se aproximava de crianças e ele tentava abordar mulheres, e foi numa dessas abordagens que ele fez a uma mulher que reagiu, que gritou, que os policiais conseguiram chegar próximo do Andrei e fazer uma espécie de intervenção policial no comportamento do Andrei. Eles pediram então os documentos do Andrei e pediram também para que ele abrisse a maleta que ele carregava junto dele. A abordagem assustou muito o Andrei, que relutou em colaborar, mas abriu sua maleta. Lá dentro, os policiais encontraram cordas, vaselina e uma faca extremamente afiada. No mesmo momento, Andrei foi levado sob custódia e, pasmem, Andrei acabou sendo liberado porque, mais uma vez, não conseguiram ligar ele aos crimes. Obviamente, o Andrei continuou matando, né? Mais uma vez, ele foi liberado pela polícia, mais uma vez, ele se safou, mais uma vez, ele sentiu essa emoção de se safar, e ele continuou cometendo os crimes. Em 1992, Andrei foi preso enquanto abordava uma criança, e dessa vez a polícia não perdeu tempo, já fez as buscas na casa do Andrei, e lá eles encontraram coisas que poderiam ligar Andrei aos crimes que estavam sendo cometidos. Eles encontraram 23 facas diferentes e super afiadas, um machado e um par de sapatos que combinava com uma pegada que foi encontrada ao lado de um corpo de uma das vítimas de Andrei. No começo, Andrei negou a autoria de qualquer crime e se disse inocente. Porém, depois de conversar com o psicólogo forense Alexander Bukanovski, Andrei confessou a morte de 53 vítimas e detalhou os assassinatos. Andrei deu detalhes das roupas que as vítimas estavam vestindo no dia que ele cometeu os crimes. Ele deu detalhe de como ele cometia os crimes, desde o modo que ele procurava pelas vítimas até o modo que ele mutilava as vítimas. E os policiais ficaram horrorizados com o modus operandi do Andrei. Andrei se descreveu como um lobo enlouquecido. Andrei contou que golpeava suas vítimas e as prendia contra o chão. Arrancava suas línguas com mordidas, com o objetivo de evitar que gritassem. Depois de tirar a língua, Andrei contou que depois de cortar a língua, ele arrancava os olhos. Parece que ele fazia isso para que não pudesse ser observado durante sua performance sexual. Depois do estupro, desmembrava as vítimas ainda vivas. Algumas vezes arrancava o órgão sexual de suas vítimas usando a própria boca e, em outras ocasiões, enchia o estômago da vítima com terra e depois as descartava.
Andrei também conta que cozinhava e depois comia os testículos e mamilos arrancados. Muitas pessoas eram encontradas tão mutiladas que a identificação era impossível sem a realização de exames forenses. O julgamento do açougueiro de Rostov teve início em 14 de abril de 1992. Familiares das vítimas e imprensa estavam presentes na ocasião. Andrei Chikatilo foi mantido em uma espécie de jaula de metal, de onde descreveu com detalhes os seus crimes. Durante o julgamento, muitas pessoas desmaiaram. Os psiquiatras que analisaram Andrei diziam que ele estava em perfeito juízo mental. Em 15 de outubro de 1992, Andrei Romanovich Chikatilo foi declarado culpado de 52 assassinatos e condenado à morte. Foi absolvido de um de seus crimes por falta de provas. Em 14 de fevereiro de 1994, foi fuzilado com um tiro na nuca. Os crimes de Andrei foram brutais e até hoje ele é considerado um dos mais cruéis serial killers já estudado. E eu confesso pra vocês que eu acho aterrorizante a forma como o Andrei descrevia o seu modus operandi. Demorou muito pra ele ser preso, demorou muito pra pegarem o Andrei. Nesse meio tempo ele conseguiu fazer muitas vítimas. Como eu disse lá atrás, acredito que talvez ele tenha visto que não estava sendo pego, então ele seguiu como se fosse um jogo onde ninguém conseguiria pegá-lo. Essa é a ideia que eu tenho, que eu faço sobre esse caso. Eu acho esse caso bizarro. Então é isso, gente. Esse foi o crime de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam aqui no meu canal. Fiquem bem, não conversem com estranhos. E é isso aí. Beijo.